Sim. Tá? Você acha que tem algum problema? Não. Não, ela só não pode falar em cima de você, só isso. Não, você não tá, aí eu não falo. Aí vocês nem Ah, tá, precisam ler e falar, responder, falar. sim. Ah, tá, entendi. Então Tem pode problema? ir? Não, acho que não. Vamos lá. É só essas perguntas ou você quer que eu responda essas também? Também. Tá. E aí Vamos lá. você se apresenta, então, né? Fala um Tá. pouco de você, da sua história. Pode falar. Tá gravando. Pode já falar? Pode. É um programa certinho ou eu posso falar mais? Não, é informal, trabalho, assim? é projeto integrado, é tipo trabalho de semestre. Tá, então tá. Vamos lá. Apresentar. Você pode falar, depois a gente vai Tá. editar. Eu posso falar olhando pra você? Ou Claro. tem que ser olhando pra câmera? Só deixa ele vir um pouco pra cá. Tá. Então tá, vamos lá. Vai pegar? Bom, meu nome é Mariana Perim, eu sou gestora de juventude, estou gestora de juventude, porque na verdade eu sou produtora, formada em rádio e TV, formada em artes cênicas, e já trabalho aí com projetos de produção de lei de incentivo há algum tempo. Assumi a gestão pública há mais ou menos, 8 anos, não, menos, não posso. Eu assumi a gestão pública há mais ou menos 6, 7 anos, trabalhei primeiro em São Caetano e agora estou aqui em São Bernardo, minha terra natal, como gestora aqui, como coordenadora de ações para a juventude aqui na Cajuve. A Cajuve surgiu há mais ou menos 12 anos, que foi uma lei que foi instituída para a necessidade de ter políticas públicas para a juventude na cidade. Quando o prefeito Luiz Marinho assumiu, há 5 anos atrás, na primeira gestão dele, ele trouxe a política pública para a juventude também como uma prioridade social do governo, que é um governo da inclusão. Então, dentro dessas políticas de juventude, ele pensou na Cajuve como um órgão responsável tanto pela questão de incentivar o protagonismo juvenil, que hoje, assim, com o Estatuto da Juventude e outras coisas de políticas públicas para a juventude que surgiram, acabou ficando um pouco mais ultrapassado. Mas a gente precisa trabalhar a vivência e principalmente a liderança do jovem. Então, desde então, a Cajuve tem tido esse papel, principalmente o papel de vivência e de convivência entre os jovens. A gente, como Cajuve, administra 2 próprios públicos da prefeitura. O primeiro é esse galpão que vocês hoje conheceram e também o Parque da Juventude, que fica em frente ao Paço Municipal, que é o maior parque de esportes radicais da América Latina. Mas além de ser um parque de esportes radicais, ele é um parque que você pode fazer caminhadas, você pode fazer uma apresentação de shows, você pode também ir lá praticar escalada, que é gratuita, é a única parede de escalada gratuita, pelo menos que eu saiba, do estado de São Paulo, talvez do Brasil. Então, dentro dessas atividades também a gente consegue promover o que é o famoso política pública para a juventude. Só que a política pública para a juventude não é só executada pela Cajuve. A Cajuve também articula com todas as secretarias do município para saber o que as secretarias fazem para o jovem. Então a gente sabe que tem uma atenção especial nos CRAS, que é feito administrado pela assistência social e que tem uma supervisão para esse jovem, nova liderança, o jovem que realmente se preocupa com o seu bairro. A gente também tem na saúde diversos programas de saúde para quem é jovem, principalmente para o jovem adolescente, porque o que a gente chama de juventude? A juventude é o limbo, é o pós-adolescência e a pré-fase adulta. É aquele momento que a gente não sabe se a gente saiu da adolescência ou se a gente já é um adulto. É aquela fase que a gente ainda está na casa dos pais, querendo sair de casa, querendo ter autonomia. Então, esse limbo é chamado de juventude. Aqui para o município a gente considera jovem quem é de 14 a 29 anos, no governo federal é de quem é também de 14 a 29 anos, para a ONU é de 14 a 35 anos e, por exemplo, no governo da China eles consideram jovem quem tem até 40 anos. Então, tudo depende da realidade. Hoje uma pessoa de 25 anos na Europa, na Alemanha, não é mais jovem. Ele é um adulto que teve também um subsídio do governo alemão para ter a sua emancipação como jovem. Então, tudo isso é um grande estudo hoje das questões das políticas públicas para a juventude, que é algo muito novo, né? Então, aqui, eu comecei a falar da saúde, já falei, a educação, por exemplo, tem um programa de alfabetização de jovens e adultos que não são alfabetizados, que chama EJA, também tem programas de profissionalização. A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico tem também
um programa maravilhoso chamado CTR, que é um Centro de Trabalho e Renda, que o jovem pode ir, não só o jovem, isso é para toda a população, mas tem atingido bastante o público jovem, para ir atrás do seu primeiro emprego ou segundo emprego, não importa, mas é um banco de vagas aqui da região, principalmente da cidade de São Bernardo. Enfim, eu citei algumas secretarias, mas a gente sabe que todas as secretarias hoje, a Secretaria de Cultura está com um programa de VAI, que é valorização da iniciativa artística, aberto para todo o município, então o jovem, e alguns são focados no público jovem, como bandas, um concurso de contos, é bem bacana. Então a gente sabe, o esporte, então todas essas secretarias fazem de uma forma ou de outra a política pública para a juventude. A gente trabalha essa questão da união entre as secretarias, por isso que a gente é uma coordenadoria ligado ao gabinete do prefeito, e também a gente tem algumas ações pontuais que a gente sabe que são específicas do jovem. Bom, a agenda das atividades da Cajuve é uma agenda casada com o governo. Na verdade, não existe a agenda da Cajuve, existe a agenda do governo. Então, a agenda de juventude do governo é casada com o esporte, principalmente com o esporte, com a cultura, e ela é feita de diversas maneiras. As que acontecem, que são agendadas por nós, a gente tem atividades no parque, que são 80% da sociedade civil. A sociedade civil vem, solicita o parque para fazer sua atividade. A gente também promove diversos campeonatos de esportes radicais ligados a outras empresas. Então a gente pega assim, a empresa X quer apoiar o evento. A gente acaba trazendo essa empresa para apoiar um evento, então a gente faz um evento casado com uma parceria do poder público com o privado. Enfim, aqui na Cajuve, a gente trabalha, aqui no galpão da Cajuve, a gente trabalha mais com as oficinas culturais. Essas oficinas são 100% pagas pelo governo municipal, que a gente tem um orçamento próprio, a gente tem uma dotação de aproximadamente R$500 mil ano para trabalhar dentro do que a gente vê de possibilidade. Então, a gente tem como prioridade as oficinas culturais que acontecem aqui no galpão da Cajuve e descentralizadas. A gente mapeou o território, então em 12 bairros a gente leva diversas atividades para que o jovem tenha contato com esse mundo da arte, do esporte, enfim, para dar essa primeira vivência. E também a gente trabalha com outras secretarias. Tanto o esporte solicita o parque pra gente, a cultura solicita o parque pra gente, a cultura solicita o nosso galpão, a gente tem essa agenda casada. E como a gente trabalha no governo da inclusão, a sociedade civil está sempre muito próxima. Então, se a sociedade civil quiser usar qualquer espaço nosso, é só solicitar e conversar com a gente. Se não for um projeto mirabolante, a gente super apoia e quer que a população venha e traga o seu projeto para perto de nós. Na questão das oficinas culturais, as atividades todas, shows, eventos, são todos gratuitos e abertos ao público. A gente não tem nenhuma limitação, exatamente porque a gente não quer fechar a porta para ninguém, a gente quer abrir. Mas no processo de inscrição das oficinas, a gente abre sempre num período de uma semana. Quem pode se inscrever? Jovem morador da cidade, então dentro daquela faixa etária que eu falei para vocês, de 14 a 29 anos, morador de São Bernardo. Desde que tenha desde que esteja nesse critério, ele pode vir e fazer sua inscrição. Não significa que fazer sua inscrição garante a vaga. Quem ocupa essa vaga, em caso de superlotação dos cursos que a gente oferece, a gente faz um sorteio, que é o que a gente acredita que seja mais democrático e que a gente consegue abrir o acesso a todo mundo. Porque se a gente usar qualquer critério de seleção que não seja sorteio, talvez a gente seja injusto. Então o ideal é sempre usar sorteio para fazer essa seleção aleatória do jovem. A prefeitura, sim, a gente tem um programa aí de políticas públicas para a juventude, a gente tem nós temos uma lei que rege o município, então é certo que a prefeitura vai garantir as atividades da Cajuve por essa lei. A gente também tem uma lei que chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que dirige o orçamento do ano seguinte. Então o Cajuve já está contemplado nessa lei, então é prioridade sim do governo Luiz Marinho manter as atividades para a juventude. Nem todo investimento da Cajuve vem da prefeitura, mas 90% sim.
esses 10% a gente acaba pedindo para alguns parceiros algumas doações, a gente recebe também doação voluntária, muita gente que vem, faz um evento no parque ou faz um evento aqui conosco, doa alguns materiais para nós. Mas, claro, a gente tem a nossa verba orçamentária obrigatória do município e algumas doações. É dessa forma que a gente trabalha. Dinheiro é muito complicado quando a gente fala no poder público. Então, a gente não tem acesso ao dinheiro. Não é dinheiro vivo, é um dinheiro que está lá na fazenda do município e a gente acaba tendo acesso a essa verba para poder administrar o órgão público. Mas, por exemplo, alguns materiais a gente recebe como doação. Recebemos uma tesoura, tudo isso documentado, mas são bens físicos que a gente consegue receber como doação. E, na verdade, houve uma pergunta de vocês se a gente pretende fazer atividade com skate grafite. Na verdade, 60% das nossas atividades envolvem skate grafite. Não é à toa que a gente tem o maior parque de esportes radicais do Brasil e da América Latina. Então a gente tem diversas oficinas de skate, a gente promove diversos campeonatos, a gente tem inclusive um time da Cajuve, que é o Skate Performance, que é um time de alto rendimento, com crianças e jovens que hoje estão correndo campeonatos no Brasil todo. Além disso, tem um incentivo para bike, para patins e com o grafite também. Um funcionário nosso é um artista plástico super respeitado aqui na cidade, que é o Trufi. Ele é nosso assessor e ele acaba também trazendo bastante coisa com grafite. Agora no mês de novembro a gente vai receber um encontro nacional de grafite que vai acontecer no parque. Então vale a pena conhecer as atividades da Cajuve. Além de todas as outras áreas que a gente incentiva muito. Então eu posso friamente dizer que a gente tem 3 carros-chefes, que é o skate, o grafite e o circo. A gente tem uma arena livre de circo também que é bem usada e que alguns alunos de oficina de ontem, hoje são artistas do Circo de Solé, por exemplo. Então são alguns casos que para nós são muito importantes e que vale a pena conhecer. Quem quiser conhecer um pouco mais da Cajuve, a gente alimenta a nossa página do Facebook diariamente, www.facebook.com/CajuveSBC, CAJUVSBC, tá bom? É isso.